Mas então, pode acontecer uma coisa dessa sem você sentir. Então, assim, eu oriento a realmente... a gente tem muitos no mercado, mas eu me comprometo a comparecer. Ok. Olha A alienação, né? ela a alienação, ela é intencional? Pode ser intencional ou não. Ou não. Ou não. Tá. Aí a gente tem que provar se é intencional ou não, certo? Ok. Então, mas identificar tem que resolver. Não pode mais acontecer, né? Isso aí. Não é isso? Identificou que está fazendo, que você está alienando o teu filho Isso. sem Colocando querer. à parte, né? Você, na verdade, você está tirando ele do convívio Isso. saudável. Porque o convívio saudável é você ter, a criança ter contato com ambas as partes. Isso, Entendeu? Com a família, com o pai, com a mãe, com a família de cá, com a família de lá. Então, esse é o convívio saudável. Se você perceber que o teu filho realmente não está sendo bem tratado do outro lado, que ele lá, cada vez que ele vai para lá, né? Pode acontece muito. Que ele não está sendo bem cuidado, que ele vai para lá, tipo, mais fica largado. Aí você tem que tomar suas providências. Primeiro você vai conversar com a criança e sentir se isso realmente está acontecendo. E se estiver acontecendo, o que essa mãe faz? Porque como é que vai reunir prova que é só a criança falando? Como é que faz isso? Porque tem casos aí que estão nos ouvindo, com Primeiro certeza. você vai chamar o genitor. Sim. E vai conversar com ele. Não é brigar, gente. Você identificou que a criança está com uma certa resistência, conversa com a outra parte. Tenta conciliar. Tudo é tentar conciliar. Porque a melhor coisa nesse caso é tentar conciliar. É tentar resolver da melhor forma possível, que não haja traumas para ambos os lados. É porque um processo gera trauma, né? Demais. Por isso que a gente tenta sempre mediar, né? Sempre tem a questão do mediador, né? Porque gera trauma, imagina. Aí vai falar assim, viu só, teu pai me colocou na justiça. Né? Ainda tem isso, vai piorar. Vai piorar, em vez de melhorar, vai piorar. E geralmente fazem isso, hein? Lá, tá vendo o que teu pai fez? Você está vendo o que a sua mãe fez? Me colocou na justiça. Tá querendo pensão. Pensão por que ela não trabalha? Essa é a palavra. Nossa, quando entra o dinheiro, eu acho que potencializa. Isso, potencializa e muito. Né? E muito. A maioria das vezes a questão é o dinheiro. Tem uma parte que não quer saber muito da criança. Tem gente que tem a cara de pau, desculpe, tá? De dar R$300 e dizer que aquilo ali vai sustentar a criança. R$500 vai sustentar a criança. Não vai. Nem a comida da criança. Né? Então, assim, aí já é outra seara, né? Já é outra, é um outro podcast. Mas é isso, pessoal. Não é simples, né? Eu estava aqui me lembrando se existiria a possibilidade de alienação parental entre duas mulheres também. Sim. Por exemplo, o casal se separou, aí o marido casou novamente e a esposa casou novamente. Aí a madrasta é muito bacana, a criança gosta, e aí começa aquela jogada para tirar da mãe. Eu vou ser melhor do que a mãe dele porque eu tô com o pai dele, entendeu? Eu fiquei agora pensando nisso. Isso acontece também? Isso acontece, não acontece? Isso também não seria uma alienação? Isso é uma alienação parental. Isso é caracterizado uma alienação parental. Meu Deus. Então, são situações, foi o que eu falei no começo, você conversar com a criança, você sentir, criança e o adolescente, você sentir exatamente o que ele pensa. O que é que está acontecendo? Essa conversa tem que ser diária, tá? Essa conversa tem que ser o tempo inteiro. Não é você chegar e falar assim, senta aqui, vamos conversar sobre isso. Não, uma conversa informal. Você vai sentir exatamente porque ele vai te passar. De uma forma ou de outra, ele vai te passar. Criança, muitas vezes, na brincadeira passa, né? Desenhando. Aqueles bonequinhos ali. O desenho, então, desenho é revelador, né? Para a psicologia, né? Eu me lembrei porque na Bíblia tem uma passagem que não chega a ser de um casamento, mas são duas mulheres lutando por um único filho. E aí uma diz, é meu filho, a outra diz, não, é o meu. E vão diante do rei para que o rei decida de quem é o filho. Sim. E aí o rei, sabiamente, disse, então vamos cortar ele ao meio, metade para cada uma. E aí a mãe, né, verdadeira, a mãe mesmo, cedeu para que o filho não fosse morto. Então, assim, existe mesmo a alienação entre duas mulheres. Existe. Existe, sim. E deve ter entre dois homens também. Com certeza. Né? Porque o teu pai é bacana, mas eu sou o teu padrasto que faço isso, que te levo para aqui, pago aquela
viagem maravilhosa, né? Compra a criança. Compra. Ou tenta comprar a criança. Verdade. E aí o pai, de repente, é mais humilde, mais simples, não tem condição. Ele deve sofrer muito vendo o padrasto fazendo isso. Demais. Existem todas essas alienações parentais. E agora tem a outra parte para comprovar isso é um pouquinho mais delicado. Mas se consegue. E até provar, né, que o padrasto está fazendo isso comigo, deve ser bem difícil de conseguir fazer. A questão toda é você provar, pegar né? essa prova. Pois é. A questão é pensar também no bem-estar. Essa é a mensagem, né? Pensar no bem-estar da criança. É o bem-estar da criança, é o tempo inteiro. A gente tem que pensar na criança e no adolescente, é o bem-estar dele. Como é que ele está se desenvolvendo? O psicológico dele, como está? E ele vai te dar um feedback disso, entendeu? Então, você, diante desse feedback, você vai saber como trabalhar isso, essa situação. E o bem-estar dele é o primordial. Porque filho é pra vida, né? É pra vida, não adianta. Pais separados ou juntos têm que evitar vida, falar mal do outro, mesmo estando numa crise. Mesmo estando numa crise. Se elevarem, né? A criação é algo junto, não é fácil, mas tem que ser junto. Para a melhora da criança, para que ele seja melhor do que você, né? Porque a gente cria os nossos filhos para serem melhores. Eu sempre falo isso. A gente cria os filhos para eles serem melhores do que a gente. Se não forem melhores do que a gente fracassou. Em algum momento foi fracasso. Né? Já dei isso mesmo, em algum momento. Na aula eu falava, vocês têm que ser, no mínimo, igual os pais. No mínimo. Porque vocês têm que ser além, mais do que os pais. Porque os pais fazem isso, né? Meu marido e eu falamos isso o tempo inteiro. Nós criamos para ser melhor do que a gente. E vocês vão criar, agora a gente conversa com eles, agora vocês vão criar suas filhas para serem melhores do que vocês. Isso. Sempre melhorando. Sempre. De todas as formas. A gente não está falando aqui só financeiramente, a gente está falando do psicológico. Geralmente se pensa mais, esse mundo capitalista, né? Pensa muito no dinheiro, o dinheiro é a viagem, é o celular que eu posso te dar, é esse jogo que eu posso te dar. Geralmente é isso, né? E olha, tem mas que tomar um cuidado. O psicológico é o o que dá maior problema para futuramente, emocionalmente falando, é o emocional. Até para ser um adulto bem-sucedido, você tem que estar com o seu emocional bem. Com certeza. Uma autoestima reforçada, sendo validado pelos pais, né? Escutando falar bem do pai e da mãe. Essa validação pelos pais é algo assim super importante. Você vai lá, você é capaz. Isso. E o jovem espera, né? Ele espera. Eles aguardam ansiosos. As crianças. Que você fale isso. Eu vejo isso hoje pelas minhas netas. Eu já vi pelas minhas filhas, agora eu vejo pelas minhas netas. É o tempo todo. Nossa, parabéns. Nossa, que desenho lindo. Eles esperam essa validação. Parabéns, hein? Hoje você arrasou. Comeu tudo. Você fez bem o exercício. Eles esperam isso. Eles ficam cheios, ficam felizes. Isso é bom demais, isso é saudável. E o diálogo também dentro de casa, às vezes você fala, olha, seu pai me falou que você foi bem, me conta aí. A sua mãe me falou que você foi bem no seu dever de casa, né? Manter essa harmonia. Falar do cônjuge, mas de uma forma positiva. A gente sempre elogiar. Isso aí é a melhor coisa, é você elogiar. Olha, papai, você viu o que o papai comprou para você? Nossa, papai estava trabalhando, não deu tempo. Ele estava com muito serviço, mas ele parou para ir lá para comprar isso aqui só para você. É isso aí. Às vezes, gente, é um chocolatinho, é uma balinha. É uma coisa simples. É uma coisinha simples, não é questão financeira, não é o valor financeiro da coisa. É o valor sentimental. E eles sentem isso. Tá. Você falando isso, eu me lembro que meu pai, quando a gente era criança, assim, ele trabalhava direto, né, e dormia, ele virava, enfim.